Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e hoje eu vou trazer para vocês o assunto que mais bombou no início da semana, que foi a grande queda que teve todas as bolsas mundiais por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente vai entender um pouco melhor essa guerra comercial, o que está por trás dela, logo depois da nossa vinheta. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, é importante a gente saber que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, existe um pano de fundo que poucas pessoas falam, que é exatamente o que está aparecendo nessa imagem daqui, que é o crescimento expressivo que a China vem tendo nos últimos 20 anos, talvez até mais, 30 anos. Então, quando você olha lá para trás, você vê que a China ela tinha aqui um PIB em torno de 1 trilhão de dólares, mais ou menos. Hoje ela está com 13, alguma coisa trilhões de dólares. Como esse dado aqui é de 2018, provavelmente já passou dos 14 trilhões de dólares. Então a gente vê aqui que ela teve um crescimento de 13 vezes o valor do PIB dela nesses 20 anos. Enquanto isso, os Estados Unidos, como a gente consegue ver aqui nessa outra linha, ele tinha um PIB aqui em torno de 8 trilhões, 7 trilhões lá atrás, no ano de 1999, e aí em 2018 ele passou a ter um PIB aqui em torno de 20 trilhões e meio, mais ou menos. Então o que a gente vê? A gente vê que os Estados Unidos cresceu o PIB em torno de 3 vezes, enquanto a China cresceu o PIB dela de 13 vezes. Então, o que o Trump ele já percebeu? O Trump ele percebeu que se ele continuar deixando a China crescer como ela está crescendo, vai chegar um momento que a China vai ficar maior do que os Estados Unidos e ela vai poder polarizar o mundo, ela vai dominar a economia mundial. Quem sabe sair o padrão dólar, entrar um padrão yuan ou algum outro padrão monetário, e aí as negociações comerciais passariam a ser, por exemplo, não mais negociadas em dólar. Então o dólar perderia esse status de moeda forte e os Estados Unidos perderia essa hegemonia que ele tem hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma simulação do que poderia acontecer se a China continuar crescendo a taxa de 6,5% e os Estados Unidos continuasse crescendo a taxa de 3% ao ano. Ah, mas Daniel, a China não vai crescer 6,5% ao ano, a gente sabe que isso vai diminuir. É verdade, mas os Estados Unidos também não deve crescer taxa de 3% ao ano. Então, por mais que não chegue nesses valores, a época que vai chegar deve ser parecida. Tá? Então, a gente tem aqui a China hoje 13,6 trilhões, segunda maior economia do mundo, Estados Unidos 20,5 trilhões, melhor economia, maior economia do mundo. Tá? A gente sabe que aqui na China tem 1,4 trilhão de pessoas, nos Estados Unidos tem pouco menos de 400 bilhões. Então aqui você tem 1 trilhão de pessoas a mais consumindo produtos. Aí a gente tem aqui, ó, se os Estados Unidos continuar crescendo nesse nível, em 2032 ele chega a ter um PIB de 30,9 trilhões de dólares. Tá? E aqui a China, 32,8. Os valores vão ser maiores porque vai ter mais a inflação do período. Tá? Aqui eu estou botando como se a inflação fosse zero. Só para a gente ter uma ideia, a gente vê aqui que esse valor aqui ele passa por volta do ano 2030 ou 2031. E aí o que o Trump ele fez? Como é que faz para você tirar o dinheiro de um país? Você começa a reduzir o comércio dele, você começa a reduzir a economia dele. E sim, os Estados Unidos é um parceiro importante da China. Para vocês verem como os Estados Unidos é um parceiro importante da China, eu cheguei a pegar os dados aqui de comércio exterior dos dois países de 2017, o último que eu encontrei. Então, os Estados Unidos exportaram para a China 130 bilhões. A China exportou para os Estados Unidos 505 bilhões. Então, os Estados Unidos importaram da China
505 bilhões. Daqui a gente pode tirar duas informações. A primeira é que os Estados Unidos são mais importantes para a China do que a China é para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é uma via de escoamento muito grande para a China e a China não é tão grande assim para os Estados Unidos, tá? Então, se os Estados Unidos fizer uma retaliação na China e a China fizer ao contrário, a China sabe que ela vai perder, porque os Estados Unidos importam muito mais produtos chineses do que a China importa produtos americanos. Mas, por outro lado, a gente percebe aqui que, se você olhar por outro prisma, a China hoje ela tem uma balança comercial favorável contra os Estados Unidos em torno aí de 370 bilhões de dólares por ano. Né, a gente está falando de 370 bilhões de dólares, né, mais do que toda a balança comercial, por exemplo, do Brasil. E aí a gente tem o seguinte: a gente tem que os Estados Unidos não querem ter esse déficit da balança comercial contra a China tão grande também, porque senão ele ajuda a China a crescer o PIB dela e, em contrapartida, ele aumenta o déficit comercial dele. Então, o que o Trump quer? Ele quer diminuir ao máximo essas importações da China. E como é que se faz a diminuição dessas importações da China, que também iriam causar uma queda do PIB da China? Ele é feito exatamente taxando produtos, que foi o que o Trump começou lá no início de 2018, com uma taxação de 50 bilhões de dólares em produtos chineses. Depois a China retaliou com mais 128 produtos dos Estados Unidos. Essa briga, a China sabe que ela vai perder em termos de, se um taxar o outro taxar um, a China vai acabar saindo perdendo nisso, ela sabe disso. Então o que ela fez? Ela desvalorizou a moeda dela. Esse dia aqui, ó, que a gente vê que o yuan ele está em torno de 6,80, 6,90 cada dólar. Então, a pessoa tem $1 lá na China, ela precisa comprar yuan, ela consegue comprar 6,8, 6,90 yuans. O Trump falou que iria taxar os produtos chineses agora em setembro, mais 300 bilhões de dólares. Então, o que a China fez? Ela desvalorizou o yuan. Na hora que ela desvaloriza o yuan, que é a moeda chinesa, ela torna o produto chinês de volta mais competitivo. Ela enfraquece a moeda dela, o dólar se torna mais forte, então consegue fazer com que seja mais fácil exportar para os Estados Unidos de novo. Tá? Isso seria já começando uma guerra cambial entre os dois. A China mostra o que ela pode usar, o que ela vai fazer. É engraçado a gente ver aqui embaixo nos volumes que os chineses provavelmente entraram vendidos no yuan. Eles já sabiam que isso iria ceder, que igual os outros, né, não foi algo que foi duradouro, é algo que logo depois cedeu, igual aconteceu, por exemplo, aqui, ó, teve uma queda já do yuan, e a gente vê que já começa a ter uma queda, mas foi uma barreira psicológica que foi rompida, acima de 7 yuans cada dólar. Então, o produto agora chinês, que custa, sei lá, 28 yuans para ser fabricado, ele vai para os Estados Unidos, por exemplo, por $4. Antes ele iria por 4,20 dólares. Tá? É claro que isso é uma amostra do que a China pode fazer. Ela poderia desvalorizar para 8, por exemplo. Então esse mesmo produto cairia para 3,50 dólares, entraria o imposto dos Estados Unidos, quer dizer, chegaria lá pelo mesmo preço. E aí a política do Trump não teria o efeito necessário. Em contrapartida, a gente ainda tem uma outra forma de retaliação da China que ainda não foi falada, que ainda não apareceu, que é exatamente as reservas monetárias que ela tem. O Brasil, por exemplo, ele tem 300 e poucos bilhões de reserva monetária. A China tem 3,2 trilhões de dólares de reservas monetárias. Em 2015 e 2016, a China teve um grande êxodo de dinheiro chinês, inclusive, que obrigou o governo a tomar algumas medidas protecionistas para que não saísse, né? A gente viu um boom imobiliário em vários lugares, várias cidades começaram a ter um preço de metro quadrado muito grande, que era dinheiro de chinês investindo nesses lugares. Quer dizer, o chinês conseguia tirar o dinheiro, isso causou um déficit muito grande. Tá? Esse foi um dos motivos, tiveram outros. E aí aqui, ó, caiu muito a reserva chinesa. Ela conseguiu conter isso também com a desvalorização do yuan,
e ela começa a aumentar de novo. Mas por que que isso tem a ver com a guerra comercial dos Estados Unidos? Boa parte, hoje em dia não tanto mais, mas boa parte desses 3,2 trilhões de dólares estão exatamente em títulos dos Estados Unidos. E aí eu pergunto para vocês, por que que toda a Europa hoje opera com taxas negativas de juros, quer dizer, já se protegendo de uma guerra, e os Estados Unidos continuam pagando no juro longo lá 1,8%, 1,7% ao ano. Uma taxa tão maior do que a Europa, se em tese ele é o país mais seguro do mundo. E a resposta está aí. A China, vendendo os títulos dos Estados Unidos, acaba dando uma certa liquidez nesse mercado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a China também tem algumas formas de combater essa guerra comercial. Aproveitando, eu passei em Minas Gerais, eu fui nas cidades históricas durante esses últimos 30 dias, aí a gente passou lá no final de julho, e a gente ouviu muito a história dos portugueses, dos ingleses, etc. E eu acredito que a gente consegue fazer um paralelo bastante grande com relação a esse momento atual. A gente tinha lá Portugal e Espanha, que eram os principais países do mundo. Eles foram países que ficaram naquela prática extrativista, aquela prática de entesouramento, e aí os ingleses que começaram a fazer aquele mercantilismo, comércio, produtos manufaturados com a Revolução Industrial, eles conseguiram fazer com que o déficit comercial de Portugal e Espanha ficasse tão grande que o tesouro todo de Portugal e de Espanha acabou passando para os ingleses. Isso a gente conseguiu ver muito lá em minas que foram depois exploradas pelos próprios ingleses por causa de contratos, a própria dívida que o Brasil pegou na independência por causa dos ingleses também. E é muito provável que esse déficit comercial que está crescendo dos Estados Unidos com relação à China, se não for nada feito, vai acontecer algo similar, quer dizer, os Estados Unidos passe a depender comercialmente da China de uma forma que não teria como voltar atrás. Então eu consigo fazer um paralelo histórico entre as duas situações também. Agora, no final, eu vou aproveitar para falar um pouco do curso Geração de Renda. Quem não quiser ouvir pode desligar agora, a gente agora só vai falar do curso. É um curso que eu vou estar lançando e que é o mais procurado aqui do Dica de hoje. Esse curso Geração de Renda com Investimentos mostra as minhas estratégias, exatamente como eu uso em ações, em fundos imobiliários e tesouro direto. Foi uma carteira que eu comecei em 2008, uma carteira que o meu objetivo era fazer viagens com a minha família, viagens para o exterior. A primeira viagem, o objetivo era Disney, e depois passou a ser viagens exterior e Brasil, como essa agora que eu fiz para o interior de Minas Gerais. E essa carteira tem dado muito certo. Desde 2012 eu consigo fazer essas viagens todos os anos para o exterior. Agora em setembro a gente já vai viajar de novo, e eu estou lançando esse curso porque eu ensino essas estratégias nesse curso. E por que eu estou falando isso aqui? Porque agora no dia 12 de agosto eu vou estar fazendo a oferta desse curso num preço muito especial, mas somente para quem estiver no grupo do WhatsApp. Entendeu? Então, se você estiver no grupo que está aqui na descrição do vídeo do WhatsApp, você vai receber essa oferta especial. Tá? Se você não quiser comprar o curso, ou se você não quiser saber nenhuma informação, eu peço que você não entre no grupo para você não tomar a vaga de alguma pessoa. Tá? Se você quiser ouvir pelo menos informações, entre sim, que a gente quer. E se você quiser comprar, obviamente, para você conseguir o menor preço. É como se fosse uma pré-venda. No dia 13 a gente vai estar lançando para o público geral com o preço cheio. Tá? Enfim, pessoal, obrigado a todos, bom final de semana para vocês, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.